Na reunião de hoje, nós veremos o poder que tem a nossa língua, tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. Nós veremos que a nossa língua ela pode afetar, prejudicar o nosso próximo. Nós veremos coisas que podem causar divisão e também não queremos revelar assuntos confidenciais, queremos controlar a nossa língua. Em Encontre Joias Espirituais, nós responderemos a seguinte pergunta: por que mostrar bondade nos faz bem? Voltando sobre o poder que tem a nossa língua, nós também teremos uma consideração com o seguinte tema: não deixe que sua língua destrua a paz. E nós concluiremos a nossa reunião com o estudo bíblico de congregação. Para nós iniciarmos a nossa reunião com tesouros da Palavra de Deus, nós teremos um discurso com o tema Não Fale. Quem fará para nós esse discurso é o irmão Nilson Redondo. Será que alguém da assistência, incluindo o Nilson, já através de falar alguma coisa que não deveria, ou fazer algo que não deveria ser feito, e acabamos afetando as pessoas que estavam ouvindo? Isso certamente ocorre com qualquer um de nós, irmãos. É possível que talvez nós tenhamos falado impensadamente com um vizinho que talvez estava fazendo alguma coisa que estava me incomodando. Pode ser também colegas de escola, de trabalho, com o cônjuge, pais para com filho, filho para com pais. Então nós verificamos que todos nós, com certeza, eu vou responder a pergunta, né? Provavelmente já falhamos nesse ponto. Por que isso acontece? Por causa da nossa imperfeição. Sendo imperfeitos, então nós temos a capacidade de errar, mas nós não precisamos continuamente errar de propósito. Então, quanto a isso, Tesouros da Palavra de Deus nos ajuda a compreender 3 aspectos aqui que nós queremos abordar hoje. O destaque é, não fale. Mas não fale o quê? O primeiro ponto é, não fale algo que possa prejudicar seu próximo. Por que isso é importante para nós? Veja na sua Bíblia Provérbios capítulo 11, versículo 1, ou melhor, 11, 9. Provérbios 11, 9. Com a boca o apóstata arruína seu próximo, mas pelo conhecimento os justos são salvos. Bem, ninguém pode questionar, por exemplo, ou pode negar que usar palavras para caluniar, usar a língua para caluniar, usar a tagarelice, palavras obscenas, conversa ociosa ou num vazio que não tem força, não tem por que citar aquilo ali, e outras coisas, tudo isso causa dificuldades para o próximo. Já o justo, conforme diz o versículo 11 mesmo, pelo conhecimento eles são salvos. De que maneira? O justo, naturalmente, ele escolhe palavras com cuidado, falando exatamente aquilo que é puro, que é agradável, porque ele quer ajudar, quer encorajar as pessoas que estão ao seu lado. Por isso ele se esforça nesse ponto. Tendo conhecimento disso, a integridade dele vai se tornando cada vez mais forte, e ele quer sempre fazer aquilo que agrada a Jeová. Um segundo aspecto que nós queremos ter em mente, sem dúvida alguma, é necessário. É mais uma vez, mais um lembrete. Não fale. Não fale o quê? Agora, não fale coisas que causam divisão. Por que isso é importante, tão importante para nós como cristãos que adoram a Jeová? Capítulo 11, versículo 11 e 12, dá uma ideia para nós. 11 e 12, nós lemos assim: pela bênção dos justos a cidade é enaltecida, mas a boca dos maus a derruba. Bem, aqui o proverbista provavelmente estava destacando os moradores, talvez numa
vila, como se fosse um bairro hoje na cidade, ou a cidade toda. Nesse caso aqui, quando os justos naturalmente ajudam, como que os justos na cidade podem enaltecer aquela cidade? Os moradores da vila, por exemplo, ou cidade, seguem um proceder reto. Isso traz benefícios, não traz? Quando a vizinhança é toda boa, se dá bem, o que acontece? União, paz. Temos prazer de conversar com tal pessoa, assim como elas têm prazer de conversar conosco, de ter amizade conosco. E dessa forma, então, traz benefícios para a comunidade ali. Se todos eles pensassem dessa forma, naturalmente haveria paz, união. Mas volte agora para a congregação, aplicando esse princípio de Provérbios 11, versículo 11, para o local onde nós adoramos a Jeová. A nossa parte da congregação, todos nós fazendo parte da congregação. O que será que poderia contribuir para que pudéssemos manter a felicidade, a alegria? Bem, isso ocorre no povo de Jeová. A congregação, por exemplo, até pessoas que vêm pela primeira vez são bem recebidos e ficam impressionados. Como disse uma senhora, né? Eles me trataram como se fosse parte da família. O que ela não tinha visto isso em outras organizações. E dessa forma, então, ela ficou feliz, ficou animada para querer voltar a assistir novamente. Então, uma congregação que recebe a influência de pessoas espirituais, sem dúvida alguma, é uma bênção para a comunidade e para aqueles que nos rodeiam. Verificamos, por exemplo, que as pessoas que praticam aquilo que agrada a Jeová, então ficam felizes. É por isso que muitas pessoas perguntam, mas vocês parecem que não têm problemas, vocês estão sempre sorrindo. De fato, estamos mesmo, porque servimos a um Deus feliz que nos ensina a ser feliz. E é significativo que, por nós agirmos dessa forma, aí então, como Jeová reage? Ele abençoa a congregação com o Espírito Santo, traz paz cada dia maior, e isso fica marcante para aqueles que nos observam. Mas ocasionalmente pode acontecer também que alguns na congregação talvez não estejam contentes com a maneira como está sendo direcionadas as coisas. Pode acontecer isso? Pode. A revista Sentinela aí mencionou que alguns talvez podem começar a ser queixosos. Qual é o perigo disso? Corremos o perigo de nos tornarmos apóstatas, desafiar Jeová, não querer mais a família dele, e aí então tenta enlaçar aqueles que talvez dê ouvidos, atenção a eles. Então nós não queremos agir dessa forma, né? Porque seria um prejuízo certamente marcante, que nós lamentaríamos talvez para sempre. Nesse ponto, então, nós queremos aplicar bem essas informações, né? De tornarmos felizes aqueles que moram conosco, que trabalham ali conosco, para que a congregação continue cada vez mais forte. E um terceiro aspecto, nós gostaríamos de destacar aqui, agora não fale, agora não revele, é o terceiro aspecto aí. Não revele o quê? Assuntos confidenciais. Tem algum assunto confidencial na congregação? Tem. Assim como tem uma família, tem esses assuntos confidenciais. E ninguém gostaria, nenhuma família, nenhuma congregação, naturalmente, causaria coisas boas se alguém violasse alguma confidência que não deveria ser passado para outras pessoas, a não ser para um certo grupo. Especialmente os anciãos lidam muito com isso, né? Então, por isso é que os publicadores passam a gostar, têm apreço pelos anciãos, porque confiam de que eles mantenham a confidência, mesmo quando estamos com problemas e precisamos de ajuda, e eles nos ajudam, né? Então, nós queremos ter em mente a importância disso. É dessemelhante daquele que não tem bom senso, né? A pessoa que não tem bom senso, ela não tem base, ela não consegue tomar decisões acertadas, porque ela não se preocupou muito com isso, e pode cair nessa armadilha. Então, nesse ponto, queremos continuar copiando os bons exemplos de lealdade,
de pessoas que se apegam àquilo que Jeová ensina. Isso é uma bênção, naturalmente, para a congregação, pessoas íntegras. É tão bom se você tiver um problema, irmão, estou com um problema, está acontecendo isso, eu preciso de ajuda e tal, para lidar um assunto da família, ou com o meu filho, ou com como é que eu lido com isso? Aí o ancião, ou 2 anciãos vão lá, ouvem atentamente, e aí os irmãos ficam tranquilos, porque sabem que estão em boas mãos, levam a sério a questão da confidência. Então, analisando esses 3 aspectos agora, para meditar, veja bem, Lucas 6,45. Lucas 6,45. Então, pense em meditar nessas palavras. Aí nós observamos o quê? O homem bom tira o que é bom do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira o que é mau do seu mau tesouro, pois a sua boca fala o que o coração está cheio. Aqui, de qualquer forma, de forma positiva ou negativa, vamos causar um impacto sobre aqueles que estão conosco. Nesse ponto, então, nós queremos fazer o quê? Meditar nesse aspecto. Será que eu estou produzindo um coração bom, alimentando meu coração com coisas boas, agradáveis a Jeová? Então, que todos nós possamos meditar, e se porventura desviarmos por esses aspectos de não tratar o próximo como deveríamos, é bom analisar, porque nós poderemos cair nessa armadilha de agir como pessoas que não agradam a Jeová. Se fizermos isso, irmãos, com certeza nós teremos o favor de Jeová agora e poderemos continuar eternamente sendo uma bênção para aqueles que nos rodeiam. Muito obrigado, irmão Nilson, pelo bom discurso feito a nós. Agora nós daremos continuidade com a nossa reunião e os irmãos poderão compartilhar o que encontraram de bom na leitura da semana. Quem fará para nós Encontre Joias Espirituais é o irmão Giovanni Vieira. Bom, para darmos início às joias espirituais, peço por favor um voluntário que possa ler Provérbios, capítulo 11, versículo 17. Lá na sala B, a irmã Simone. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas a pessoa cruel faz mal a si própria. Obrigado. Agora a pergunta: por que mostrar bondade nos faz bem? Irmão Osvaldo, aqui na frente, por favor. Tratar a pessoa com bondade ajuda a melhorar a nossa saúde e nos deixa mais felizes. Por outro lado, uma pessoa que trata os outros com grosseria ou crueldade se torna infeliz, porque ninguém gosta de ficar perto dela. Também pode se reduzir o estresse, sendo bondoso com você mesmo. E, por exemplo, não é bom se cobrar demais ou então achar que não tem nenhum valor. Jesus, ele disse, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Muito obrigado, irmão. Agora, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia dessa semana? Aqui na frente, a irmã Giovana. Gostei muito de Provérbios 11:2, que diz que a sabedoria está com os modestos. Esse texto me ensinou a reconhecer quais são os meus limites. Todos nós temos um limite de tempo e energia que podemos gastar, e esses limites vão definir o quanto realmente podemos fazer em nosso trabalho, nossa diversão e até mesmo no nosso trabalho para Jeová. Exige coragem e humildade saber dizer não, mas muitas vezes isso se torna necessário para que não atinjamos nosso limite e nosso trabalho se torne um fardo. Muito obrigado. A irmã Larissa? Aqui, Ricardinho.
Provérbios 11, 22, ali nos ensina que a beleza exterior sem bom senso é como um anel de ouro no focinho de um porco. Então, é algo fora de lugar ou sem valor real. Então, esse versículo mostra que, para Jeová, qualidades internas, como sabedoria e bom senso, são muito mais importantes do que a aparência. Por isso que nós devemos nos esforçar para desenvolver boas qualidades, que têm verdadeiro valor aos olhos de Jeová. Irmão Paulo? Quando nos prontificamos em reanimar aqueles que passam por grandes dificuldades, podemos confirmar o que Provérbios 11, 25 diz, já que quando buscamos reanimar outros, nós mesmos acabamos por ser reanimados ao ver a fé e perseverança de nossos irmãos ao passarem por provações, e isso fortalece a nossa própria fé. Obrigado. A irmã Jane? Achei muito interessante Provérbios 11:4, que lá fala que as riquezas elas não servirão para nada no dia da fúria, mas sim a justiça vai nos livrar da morte. Então, sendo assim, é tolice que eu venha me empenhar muito em obter riquezas materiais e negligenciar o que é mais importante, como o estudo pessoal, a oração, a assistência às reuniões e a participação no ministério de campo. Pois são essas atividades que aumentam o meu amor a Jeová e fortalecem a minha amizade com Ele. Pois nenhuma riqueza material vai me salvar durante a iminente grande tribulação. Obrigado. Irmão Siqueira? Provérbios 11:10 diz: a bondade dos justos alegra a cidade, prosseguiu o rei. E quando os maus morrem, há gritos de alegria. O que quer dizer isso? Os justos costumam ser amados por outros e fazem com que as pessoas ao seu redor se sintam também felizes e alegres. Ninguém realmente gosta dos maus. As pessoas em geral não costumam lamentar a morte deles. Certamente não haverá lamento quando Jeová separa os maus da terra e arrancar dela os traiçoeiros. Antes haverá alegria por não existirem mais. Mas aí, qual é a lição para nós? Faremos bem em considerar se o modo de nos comportarmos contribui para a alegria dos outros. Obrigado, irmão. A irmã Rosângela aqui na frente. Provérbios 11:18 nos ensina que os maus podem parecer bem-sucedidos por um bom tempo, mas suas conquistas são feitas na mentira e não duram para sempre. E, por outro lado, os justos produzem resultados duradouros e verdadeiros que vão durar para uma vida inteira. Obrigado, irmã. A irmã Lércia, lá no fundo. Provérbios 11:15 nos dá um alerta que, ao prestarmos fiança a um estranho, poderemos nos dar mal. Então, este provérbio nos incentiva a tomar ações responsáveis. Nos mostra também como é importante ter cautela, pois conceder um empréstimo a alguém de risco ou uma pessoa que não conhecemos bem, nós estaremos criando dificuldades para nós mesmos. No Israel antigo, um aperto de mão equivalia a uma assinatura de acordos. Por isso é que nesse versículo fala para tomarmos cuidado ao efetuarmos tal ato, pois assim nos livraremos de uma cilada monetária. Obrigado, irmã. Irmão Israel, lá no fundo. Provérbios 11:2, ele destaca que a sabedoria está com os modestos, né? Como nós podemos aplicar esse princípio? Um dos pontos, né? São vários, mas um deles seria nós reconhecermos nossos limites. Todos nós temos um limite de tempo ou de energia que podemos gastar, né? Esses limites eles vão definir quanto que nós realmente podemos fazer. E se nós reconhecermos ou identificarmos que estamos sobrecarregados com responsabilidades ou designação, ou de cuidar de pais idosos, né? Seria modéstimos se nós pedíssemos ou procurássemos ajudas de membros da família, de irmãos, e até mesmo, no caso dos idosos, né, de cuidadores profissionais. Obrigado, irmão. Irmão Geraldo, aqui na frente.
aqui no capítulo 11, 31, ele fala que o justo, né, merece uma recompensa, e dá a impressão que fala que o iníquo merece uma compensação maior. E é mais ou menos isso mesmo, né? Mas a compensação que fala aqui é a medida do castigo de cada um, né? Por exemplo, um justo, quando ele erra, a sua punição pelo erro é a disciplina. Já o iníquo, não. Ele peca de propósito e se recusa a praticar o bem. Então, assim, ele merece e recebe uma punição severa. Obrigado. Irmã Daniela. No versículo 1, fala que a balança desonesta é detestável para Jeová. Às vezes pode ser tentador seguir uma atitude desonesta, né? Às vezes para ganhar mais dinheiro ou a aprovação de alguém, mas a gente nunca deve se enganar com essa falsa prosperidade, porque nunca vamos ser bem-sucedidos se fizermos algo que Jeová detesta. Obrigado. Agradeço pelos bons comentários e ótimo preparo dos irmãos. Muito obrigado, irmão Giovanni, pela boa condução. Também a todos os irmãos pela boa participação e pela boa preparação. Agora nós daremos continuidade à nossa reunião. Aqueles que terão suas participações na sala B podem acompanhar o irmão Isaías Claudino. Aqui no salão principal, a parte número 3, leitura da Bíblia. A leitura será de Provérbios, capítulo 11, os versículos de 1 a 20. E quem fará para nós a leitura é o irmão Caio Machado. A balança desonesta é detestável para Jeová, mas o peso exato é um prazer para ele. Quando a presunção vem, a desonra vem em seguida, mas a sabedoria está com os modestos. A integridade dos justos é o que os guia, mas a falsidade dos traiçoeiros os destruirá. As riquezas não servirão para nada no dia da fúria, mas é a justiça que livrará da morte. A justiça de quem é íntegro endireita o seu caminho, mas aquele que é mau cairá por causa da sua própria maldade. A justiça dos justos os livrará, mas os traiçoeiros serão apanhados pelos seus próprios desejos. Quando morre alguém mau, sua esperança acaba, e as expectativas baseadas no seu poder também acabam. O justo é livrado da aflição, e quem é mau fica no lugar dele. Com a boca, o apóstata arruína seu próximo, mas pelo conhecimento os justos são salvos. A bondade dos justos alegra a cidade, e quando os maus morrem, há gritos de alegria. Pela bênção dos justos a cidade é enaltecida, mas a boca dos maus a derruba. Quem não tem bom senso trata seu próximo com desprezo, mas o homem que tem verdadeiro discernimento se mantém calado. O caluniador espalha segredos, mas quem é confiável guarda a confidência. Sem orientação perita, o povo cai, mas com muitos conselheiros há bons resultados. Quem se torna fiador de um estranho, certamente terá problemas, mas quem evita o aperto de mão, ficará seguro. A mulher amável obtém glória, mas homens impiedosos se apoderam de riquezas. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas a pessoa cruel faz mal a si própria. Quem é mau recebe um salário ilusório, mas quem semeia justiça obtém verdadeira recompensa. Quem toma firme posição a favor da justiça caminha para a vida, mas quem corre atrás do que é mal caminha para a morte. Os que têm o coração tortuoso são detestáveis para Jeová, mas os que têm um proceder irrepreensível são um prazer para ele. Muito obrigado, irmão Caio, pela boa leitura. Deu para ver que o irmão se preparou bem para fazer a leitura para nós. O irmão estava sendo observado na brochura Melhor e na lição 5. Leia de modo correto. Então, o que nós devemos fazer? Leia exatamente o que está escrito. O irmão fez exatamente isso.
leu exatamente as palavras como deveriam ser lidas, falou tudo corretamente. Um dos pontos que nós temos aqui, que envolve a preparação, leia grupos de palavras em vez de ler palavra por palavra. Então, quando nós lemos conjuntos de palavra, nós damos mais sentido à nossa leitura. E o irmão saiu muito bem nesse aspecto. Leu conjuntos de palavras e não palavra por palavra. Isso ajudou no bom entendimento da leitura. Um outro ponto, fale cada palavra de modo correto. E uma sugestão que nós temos é, inclusive, ouvir o áudio da leitura, se nós tivermos alguma dúvida, algo nesse sentido. E tudo isso o irmão conseguiu porque se preparou bem. Uma boa leitura, uma leitura correta, exige boa preparação. O irmão saiu muito bem nesse aspecto, leu corretamente e nós conseguimos tirar bastante proveito da leitura. Muito obrigado. Agora nós daremos continuidade com a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. A parte número 4, iniciando conversas no testemunho informal. Aproveite uma oportunidade para falar com a pessoa sobre algo que você aprendeu recentemente numa reunião. Quem fará para nós essa parte é a irmã Michele Prudente, junto com a irmã Marivânia Alexandre. Pronto, Vânia, suas unhas já estão prontas para arrasar nessa semana. Michele, só um minuto. Olha que coisa, meu Deus. Olha, 5 pessoas perderam a vida no trânsito. Que sofrimento, Michele. Este mundo ele está perdido, muito sofrimento. Ultimamente está difícil acreditar que o Pai lá de cima ele é responsável por isso. Porém, é Ele que decide quem fica na Terra, quem vive ou quem morre. Vânia, realmente está muito sofrido o mundo hoje, né? Mas eu creio que não seja Jeová o responsável por isso, Vânia. Até porque, recentemente, eu aprendi na reunião o porquê de tanto sofrimento hoje. E, infelizmente, foi uma herança deixada pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Você lembra deles? Lembro, sim. Então, lá no princípio, eles eram perfeitos, poderiam ter uma vida eterna, sem sofrimento, sem tristeza. Só que eles desobedeceram a Jeová e eles acabaram perdendo tudo. E o que ele deixou para nós hoje? Este mundo aí cheio de maldade, né? Isso mesmo. É o por isso de tanto sofrimento. E, infelizmente, também a morte é a principal herança deixada por eles. Ah, Michele, que pena. Então não há solução para nós? Nós temos sim. Jeová, ele deu um resgatador e por meio deles nós temos uma grande esperança. Ai, Michele, muito obrigada pelas unhas, mas eu preciso ir. Tudo bem, então, vamos fazer assim. Segunda-feira conversamos um pouquinho mais e eu mostro para você, dentro da Bíblia, como que ganhamos essa libertação. Tá bom. Muito obrigado, irmã Michele, irmã Marivânia, pela boa preparação, pela boa parte que as irmãs fizeram. A irmã Michele estava sendo observada na brochura Ame as Pessoas, naturalidade. Seja paciente, o que envolve. Não fique pensando que você precisa falar logo sobre a Bíblia. Espere um bom momento para poder falar a mensagem da Bíblia naturalmente. E a irmã fez isso. Quando a ouvinte expressou uma preocupação, a irmã ouviu com atenção e depois, quando surgiu a oportunidade, a irmã citou pontos bíblicos. Mas será que a irmã abriu a Bíblia ali na primeira conversa? Já conversou com a pessoa mostrando o texto na Bíblia? Não teve oportunidade. E talvez aconteça isso conosco no ministério. Talvez nós não tenhamos oportunidade de mostrar algum texto na Bíblia para a pessoa de imediato. E talvez o momento apropriado seja próximo à visita ou na outra. E a irmã saiu muito bem nesse aspecto. Muito obrigado, irmã Michele, pela boa parte que a irmã fez a nós. Agora nós daremos continuidade com a parte número 5. Cultivando o interesse no testemunho informal, use um vídeo do kit de ensino. Quem fará para nós a parte é a irmã Janete Benfica, junto com a irmã Laura Machado. Oi, Laura. Chegou agora da escola? Oi, tia. Cheguei sim. Ai, que bom. A sua mãe está lá na cozinha fazendo um lanchinho para você. Eu estou aguardando ela para o nosso estudo. E como que foi hoje na escola? Foi muito ruim. Tem umas meninas na minha sala que vivem fazendo bullying comigo. A minha mãe ela já foi na escola conversar com a professora, mas elas param por um tempo e voltam de novo. Eu não sei mais o que fazer.
Verdade, Laura. Laura, eu sinto muito por tudo que você esteja passando, viu? Acredito que não deve ser nada fácil para você, né? Verdade, tia. Eu fico tão desanimada de ir para a escola. Eu imagino. Você sabe que quando os meus filhos eram pequenos, eles também passaram por esse mesmo problema na escola. É mesmo? E o que eles fizeram? Toda semana, eu e o seu tio dávamos estudo da Bíblia para eles. E também pesquisávamos matérias bíblicas que falavam exatamente sobre esse assunto. Então, a gente treinava com eles como eles deveriam, então, agir quando essas coisas acontecessem. E deu certo? Deu sim, Laura. Com o tempo, as crianças pararam de fazer bullying com eles. Que bom, tia. Eu não sabia que a Bíblia também nos ajudava a lidar com esses tipos de problemas. Sim, Laura, a Bíblia ela nos ajuda com todos os tipos de problema. Tem até um versículo da Bíblia aqui que é muito interessante, que eu gostaria que você visse. Olha só, diz assim, Isaías 48:17. Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel: eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Viu só, Laura? O texto deixou claro que Jeová, ele é o nosso Deus e ele nos ensina. Então, através do estudo da Bíblia, Laura, Jeová, ele nos ensina a ter sabedoria para lidar com os nossos problemas. Um tempo atrás, eu até ofereci para você um estudo da Bíblia, mas você falou para mim que tinha muita vergonha, né? E que achava que era demorado, não é mesmo? É sim, tia. Laura, eu gostaria muito que você visse esse vídeo, que é muito interessante, que diz assim: como é um estudo da Bíblia? Veja só. Viu só, Laura? O estudo ele pode ser apenas de 10 minutos e até mesmo por telefone. Eu estava conversando com a sua mãe e ela falou que gostaria muito que você tivesse um estudo da Bíblia. Mas e você? O que você acha de ter um estudo da Bíblia? Eu quero sim, tia. Quero que Jeová me ajude a lidar com esses problemas. Que bom, Laura. E pode ter certeza que ele vai te ajudar a lidar com esse problema e com muitos outros. Assim que a sua mãe chegar, então a gente vai conversar com ela para ver qual é um dia melhor e um horário para começarmos o seu estudo, tá bom? Tá bom. Ah, ela está chegando. Muito obrigado, irmã Janete, irmã Laura, pela boa parte que as irmãs fizeram a nós. Nós ficamos muito felizes de ver você, Laura, bem pequenininha, mas já fazendo suas partes. Parabéns. A irmã Janete estava sendo observada na lição, na brochura Ame as Pessoas, paciência. Tente usar um método diferente. Se a pessoa não aceitar logo um estudo bíblico, não a pressione. E foi exatamente o que aconteceu. A Laura, de início, ela não aceitou o estudo bíblico. A irmã esperou uma outra oportunidade, mostrou para ela um vídeo, como nós temos aqui a orientação. Quando for apropriado, use vídeos ou artigos para ajudá-la a entender como funciona um estudo bíblico. Então, por causa da timidez, ela tinha um pouquinho de dificuldade, mas quando ela viu o vídeo, mudou a situação. Então, a irmã saiu muito bem nesse aspecto. E nós, no Ministério, também queremos fazer bom uso dos vídeos que nós temos no kit que Jeová nos disponibiliza. Muito obrigado, irmã Janete, pela boa preparação, pela boa parte, e também, irmã Laura. Agora, nós daremos continuidade com a parte número 6. Testemunho público. Ofereça um estudo bíblico e mostre como ele é feito. Quem fará para nós essa parte é a irmã Valesca Machado, junto com a irmã Tatiana Ubner. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ah, que bom. Viu, deixa eu te fazer uma pergunta. Aconteceu alguma coisa com a Patrícia? Ela sempre fica esse horário aqui, mas já faz um tempo que eu passo e não a vejo. Ela está bem. Ela só precisou mudar o dia que ela vem fazer esse trabalho. Ah, entendi. É porque eu estudei com ela faz uns 10 anos e eu sempre passo aqui, né, para dar um oi para ela. Mas a vida é uma correria, né? Para você ter uma ideia, acabei de sair do trabalho, nem almoçar eu almocei hoje. Ah, eu entendo, não é fácil. Eu também tive que fazer umas mudanças no meu dia a dia, por isso que eu estou aqui hoje. É muita correria mesmo. Eu entendi. Você faz uma gentileza para mim? Quando você a encontrar, você manda um beijo para ela por mim? Claro que sim. Qual que é o seu nome? É Tatiana, e o seu?
Eu me chamo Valesca. Legal que você falou que estudou a Bíblia há uns anos, né? Hoje em dia, nosso estudo da Bíblia está bem dinâmico. Tem bastante fotos, vídeos e experiências. É muito importante nós aprendermos sobre a Bíblia. Ela tem muitos conselhos práticos de como nós podemos administrar nosso tempo. Ah, não sei não, viu? Com conselhos ou sem conselhos, o dia tem 24 horas e vai ser a mesma correria. Sim, o dia é bem corrido mesmo. Mas olha só, vou te mostrar. Lê para nós esse parágrafo aqui, ó. Ele é bem curtinho. A Bíblia dá bons conselhos. Por exemplo, ela ajuda famílias a serem felizes de verdade. Ela nos diz como lidar com o estresse e como ter mais alegria no nosso trabalho. Essa publicação vai ajudar você a aprender o que a Bíblia ensina sobre esses assuntos e muito mais. Talvez você acabe concordando que toda a Escritura, ou seja, a Bíblia toda inteira, é proveitosa. Olha só essa pergunta que interessante. Como a Bíblia pode nos ajudar a ser mais felizes no dia a dia? Olha, aí falou que a Bíblia ensina sobre esses assuntos, né? Sobre família, trabalho, estresse. Isso mesmo. Lê para nós novamente esse versículo que está citado em partes. Toda a Escritura, ou seja, a Bíblia inteira, é proveitosa. Olha, é muito bonito, mas você disse que a Bíblia ia me ajudar com essa questão do tempo. E até agora eu não entendi. Então, com os conselhos da Bíblia, você aprende muito mais sobre o propósito de Deus para nós, com respeito ao trabalho, família, amizade e diversão. Quando você consegue enxergar mais essas coisas no seu dia, você vê quais delas são mais importantes. Aí, você vai ver como você pode ou não administrar o seu tempo. Entendi. Pensando desse jeito, né, por esse lado, inclusive esse pequeno parágrafo já me ensinou bastante coisa. Viu só? Você não gostaria de aprender mais com esse novo método de ensino? Olha, até gostaria, mas sabe o que é? É que, por causa do meu trabalho, tem dia que eu estou aqui na cidade, tem dia que eu estou fora da cidade, então fica meio difícil. Olha, uma coisa que eu poderia sugerir é você, dedicar 10 ou 15 minutinhos, uma vez por semana apenas, para você poder estudar um pouquinho só, que nem a gente fez aqui hoje. Se você estiver fora da cidade também, eu poderia fazer uma videochamada, e aí a gente poderia ver juntas, mas, claro, de um jeito que fique bom para você. Ah, claro, se for rapidinho, que nem a gente fez agora, né? Poderia ser, então, na próxima quinta-feira? Sim, claro. Muito obrigado, irmã Valesca, irmã Tatiana, pela boa preparação das irmãs e pela boa parte que as irmãs fizeram. A irmã Valesca estava sendo observada na brochura Ame as Pessoas. Senso de compromisso. Faça o estudo na hora e no local que seja bom para o estudante. O horário talvez não seja o que a gente esperava, talvez o tempo, talvez o método, e é a situação que a irmã enfrentou. Talvez não presencial, mas por videochamada, por telefone, talvez não por 1 hora, mas por 15 minutos, talvez no dia que a irmã não esperava, na quinta-feira especificamente, mas a irmã se adaptou à situação da ouvinte e se preparou para que pudesse fazer o estudo no dia e no horário que ficasse melhor para a ouvinte. Então, irmãs são muito bem nesse aspecto. Em nosso ministério, nós podemos enfrentar situações assim. Talvez o estudante consiga estudar só à tarde da noite, durante a semana. Então, se estiver dentro de nossas possibilidades, nós queremos também nos adaptar para conseguir estudar a Bíblia com aquela pessoa que tem interesse. Muito obrigado, irmã Valesca e irmã Tatiana, pela boa parte que as irmãs fizeram. Agora nós vamos dar continuidade com a próxima sessão da nossa reunião, Nossa Vida Cristã. E para nós iniciarmos, vamos cantar juntos o cântico número 157, que tem por tema Paz Enfim. Ele é baseado no Salmo 29:11. Após a introdução, todos podem cantar. Vamos ter agora uma consideração. Não deixe que a sua língua destrua a paz. Quem fará para nós essa parte é o irmão Rafael Machado.
Quando nós paramos para meditar no que está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 8, as primeiras palavras que estão escritas aqui na apostila tornam-se irrefutáveis. Aqui diz: como nós somos imperfeitos, às vezes falamos o que não devíamos. E na Bíblia está escrito que nenhum humano pode domar a língua. Então, é uma realidade. Falar sem pensar ou falar de uma forma que causa problemas, que destrói a paz, é uma característica da nossa condição imperfeita. Mas como já vimos hoje na reunião, isso explica, mas não justifica, porque nós precisamos sempre estar nos esforçando em evitar essa ação, evitar falar de uma forma que destrói a paz. E você observou na apostila, são 4 situações que realmente podem destruir a paz aqui na nossa congregação e em qualquer outro lugar. Cada uma dessas situações aqui na apostila tem um princípio bíblico ou um alerta que nos ajuda a meditar. Por exemplo, no ponto 1 fala ficar se gabando. A gente sabe que é quando a pessoa usa a sua língua para falar bem de si mesma. E isso causa situações que são inconvenientes, que são desagradáveis, causa problema. Mas qual é a ideia em Provérbios 27:2? Quem gostaria de comentar para nós o que nós aprendemos com esse Provérbios 27:2? Aqui diz algo interessante. Vamos ler ele para a gente relembrar? Quem gostaria de ler para nós? Provérbios 27:2. A irmã Vanessa, por favor. Que outros, não a sua própria boca, façam elogios a você. Que outra pessoa faça isso, não os seus próprios lábios. Muito bom, irmã. Então, lembrando o texto, como seria uma aplicação para nós evitarmos ficar se gabando? O irmão Lucas, por favor. Ao invés de nós nos gabarmos de nossas realizações, é preferível que outros reconheçam o bom serviço que nós temos feito. Daí sim veio o verdadeiro elogio. Agora, nós achamos que aquilo que nós fizemos é fantástico, é fenomenal, certo? Isso é nosso. Será que outros da comunidade, ou mesmo entre os irmãos, acham a mesma coisa? Então é muito importante nós não nos gabarmos de nossas realizações. Muito obrigado, irmão. E realmente é isso que nós aprendemos com Provérbios. No ponto 2 fala sobre falar de modo desonesto, que é mentir, enganar, né? E a apostila diz que só um pouco de desonestidade pode destruir a confiança e estragar a nossa reputação. E Eclesiastes 10:1 você observou que apoia essa ideia, né? Ali diz que uma pequena tolice pesa mais do que sabedoria e glória. E no ponto 3 nós temos uma imagem que os irmãos vão projetar para nós. Aqui você observou à sua direita, aqui fala assim, falar mal de outros. E a gente percebe que ali a pessoa está usando a sua língua realmente com esse intuito, né? E aqui fala sobre falar mal de outros, falar desnecessariamente, distorcer os fatos, revelar assuntos particulares. Nós vimos hoje isso já na reunião. Agora, quem lê para nós 1 Timóteo 5:13? A irmã Ana Rosa? Ao mesmo tempo, também se acostumam a ficar desocupadas, perambulando pelas casas, e não se tornam apenas desocupadas, mas também tagarelas e intrometidas nos assuntos dos outros, falando coisas que não devem. Muito obrigado, irmã, pela leitura. Então, veja, esse é um alerta claro para todos nós, independente se é homem, mulher, criança, adolescente, se já é um idoso. Esse tipo de conversa só leva a brigas, desunião, então nós precisamos evitar o que diz aqui, falar mal dos outros. O ponto 4, os irmãos vão retornar a imagem para nós, é falar de forma agressiva ou descontrolada, descontar a raiva. Nesse sentido, nós temos 2 textos que nos ajudam a refletir. Efésios 4:26 fala, fiquem irados, mas não pequem. Ou seja, nós podemos e devemos nos controlar para buscar a paz. E Provérbios 29:22 fala que quem é propenso à ira comete muitas transgressões. Então, todos aqueles que têm, como dizem, o sangue mais quente, precisa estar alerta, porque ele não pode dar vazão à ira, né? Precisa buscar a paz. Mas agora nós vamos ver um vídeo que é um exemplo de como as palavras de fato podem afetar a paz. O tema do vídeo é Abandone características que destroem a paz.
É uma situação muito aflitiva, né? A gente fica com o coração na mão. Mas o que você aprendeu sobre como nossas palavras podem afetar a paz da congregação? O que você viu no vídeo que gostaria de destacar? A irmã Marina, por favor. Então, no vídeo nós conseguimos observar que a nossa língua, ela tem um poder muito grande, né? Ela pode ser até mesmo comparada com um fogo. Se nós não tomarmos cuidado, pode causar um incêndio muito grande. E no vídeo aconteceu que uma má interpretação na comunicação, somado a espalhar o assunto, causou um problema que, felizmente, por fim se resolveu, se nós continuarmos assistindo a continuação, né, dessa história. E isso nos ensina que, se nós tivermos um problema com um irmão ou alguém, nós temos que buscar resolver isso sem espalhar ou envolver outros. Muito bom, irmã. Obrigado pela participação. Ainda aqui a irmã Joelma. Talvez alguém se ofenda com uma palavra sem tato, ou uma indireta maldosa, ou fofoca sobre a vida alheia, e isso mexe com as emoções. Uma vez que as emoções fugiram do controle, como a gente viu no vídeo, a coisa pode ir tomando maiores proporções a ponto de dividir uma congregação, criar mágoas, que, como mostra a continuação do vídeo, demorou para resolver. Então, para pensarmos com carinho antes de falarmos, olhar lá na frente as consequências desse ato impensado. Muito bom, irmã. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação de todos. E como as irmãs mencionaram, né, aqui fica o incentivo para ver como a paz foi restaurada. Continuar assistindo o vídeo, busque a paz e se empenhe por ela. Muito obrigado, irmão Rafael, pela boa condução, também os irmãos pela boa preparação e pelos bons comentários. Vamos dar continuidade com o estudo bíblico de congregação. Quem fará para nós o estudo bíblico é o irmão Tiago Ferreira e o leitor, o irmão Kazuya Kanada. Muito bem, estamos aqui para concluir no estudo agora o capítulo 25 e relembrando alguns pontos ali que nós aprendemos. Paulo, ele estava em Cesareia diante do procurador Festo. Festo, ali para julgar Paulo, havia perguntado se ele queria ser julgado em Jerusalém, mas nós sabemos que isso seria uma armadilha. E se Paulo fizesse isso, provavelmente ele seria morto em Jerusalém por causa de seus opositores. Paulo, então, faz uma apelação para Festo. Ele apela para César, ou seja, ser julgado por uma autoridade superior. Nesse contexto, o rei Agripa, ele vai visitar Festo. E um dia depois de sua visita, ele quer ouvir Paulo, pois Festo havia falado de Paulo para o rei Agripa. Paulo, então, diante ali de Festo e do rei Agripa, começa a falar falando de sua defesa, começa a falar o que tinha acontecido com ele e quais foram as mudanças dele. No estudo de hoje, irmãos, nós vamos ver um pouco mais a respeito da defesa de Paulo. Paulo vai citar ali continuando a falar a respeito de suas mudanças e vai mostrar para nós como que nós podemos tirar de exemplo para falarmos com autoridades, quando vamos falar com pessoas que têm autoridades em certos assuntos. Que exemplo que Paulo ele deixou para nós? Nós vamos contar com a leitura do irmão Kazuya, e eu peço para o irmão, por favor, já ler o parágrafo 14 e 15 para nós. Paulo realmente fez mudanças drásticas em sua vida. Dirigindo-se a Agripa, ele disse: não desobedeci à visão celestial, mas primeiro aos de Damasco, depois aos de Jerusalém e de toda a região da Judéia, e também às nações. Levei a mensagem de que deviam se arrepender e se converter a Deus, praticando obras próprias de arrependimento. Já por muitos anos, Paulo estava cumprindo a comissão que Jesus Cristo lhe tinha dado naquela visão ao meio-dia. Com que resultados? Os que aceitavam as boas novas que Paulo pregava se arrependiam de sua conduta imoral e desonesta e passavam a servir a Deus.
Essas pessoas se tornavam bons cidadãos, demonstrando respeito pela lei e pela ordem pública. Mas esses benefícios não significavam nada para os opositores judeus de Paulo. Ele disse: "É por isso que os judeus me agarraram no templo e tentaram me matar. No entanto, visto que Deus tem me ajudado, continuo até hoje a dar testemunho tanto a pequenos como a grandes." Pergunta dos parágrafos 14 e 15. O que Paulo disse com respeito às mudanças que havia feito em sua vida? O que Paulo disse sobre as mudanças? Lá no fundo, irmã Lércia, por favor. Falando com Agripa, ele disse que, em obediência à visão celestial, ele levou a mensagem a diversas partes e também às nações, de que as pessoas deviam se arrepender, se converter, praticar obras de arrependimento. Então, ele estava cumprindo a comissão que Cristo deu a ele naquela visão. E o resultado é que muitos que aceitavam, eles se arrependiam, mudavam de vida e passavam a servir a Deus. Agora, já para outros, não tinha efeito nenhum. Isso. Irmã Joelma, aqui na frente. E, aliás, era por isso tudo que Paulo tinha feito que ele estava em apuros, porque os líderes religiosos tinham ciúme dele como programador do reino, se ressentiam da ajuda que ele prestava a outros que se tornaram seguidores de Cristo, e por isso ele relata também a Agripa que os judeus estavam atrás dele e que só pela ajuda de Jeová que ele conseguiu fazer tudo o que precisava. Irmão Siqueira, lá no fundo, isso mesmo. Obrigado, Joelma. O rei Agripa conhecia o histórico antes de Paulo, como ele era. E agora Paulo tem a oportunidade de mostrar o histórico totalmente diferente, quando ele foi obediente à visão celestial que recebeu da parte de Deus. Então dá para o rei Agripa fazer um paralelo e ver que o quanto foi benéfico agora. Agora ele passou a ser perseguido, mas que essa perseguição trouxe bons resultados, porque diz aí que Paulo pregava as boas novas de arrependimento, de sua conduta imoral e desonesta, e passaram a servir a Deus. Isso. Irmãos, trazendo para os nossos dias, nós vemos que ainda assim existem autoridades que não aceitam a mensagem do reino. Mas por que elas não têm esse motivo? Por que elas não precisam temer a nossa mensagem? De acordo com os parágrafos, o que nós ensinamos para as pessoas, assim como Paulo fazia lá no passado? Irmão José? Então, essas pessoas se tornavam bons cidadãos, né? Demonstrando respeito pela lei, né? E pela ordem pública. Exatamente, né? Bons cidadãos. É isso que nós transmitimos para as pessoas. Ensinamos a elas a respeito do amor. E o maior mandamento, amar o próximo, né? Então não há motivo realmente para as autoridades se tornarem opositores. Nós sabemos que há um ser que está por trás disso, né? Por isso que então as pessoas e líderes religiosos têm essa raiva de nós. Parágrafo 16, por favor, Kazuya. Como cristãos verdadeiros, devemos estar sempre prontos para fazer uma defesa de nossa fé. Ao falarmos com juízes e governantes sobre as nossas crenças, pode ser de ajuda imitar o modo como Paulo falou com Agripa e Festo. Se respeitosamente falarmos como as verdades bíblicas têm melhorado a vida das pessoas, não só a nossa, mas também a dos que aceitam a nossa mensagem, talvez consigamos tocar o coração dessas altas autoridades. Parágrafo 16 pergunta: como podemos imitar a Paulo ao falar com juízes e governantes sobre nossas crenças? A irmã Aparecida lá atrás. Quando estivermos defendendo a nossa fé, podemos ser respeitosos, assim como o apóstolo Paulo. Podemos mostrar com as verdades bíblicas tem mudado a nossa vida e as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Isso, muito bom. A irmã Rose.
E essa mudança que faz na nossa vida e na vida das pessoas é para melhor. Para melhor, ela vai ser uma pessoa que respeita as autoridades. E talvez esse modo como a gente for falar de forma respeitosa vai fazer com que toque o coração desses governantes. Isso. Irmão João Davi? Então aqui 1 de Pedro 3,15 deixa bem claro para nós, né, que nós devemos estar sempre pronto para fazer uma defesa da nossa fé. Então, se a gente estamos bem alimentados espiritualmente, bem assim familiarizado, por assim dizer, com a verdade, né, nós vamos ter essa coragem, sim, de defender a nossa fé em qualquer lugar, em qualquer pessoa que seja. Isso, muito bom. Querem ver só o quão importante é isso, irmãos? Aqui nós estamos falando de governantes, juízes. Talvez não vamos ter essa frequência de falarmos com tais autoridades. Mas como nós podemos seguir o exemplo de Paulo, quando nós vamos falar com médicos, que vai falar para nós a respeito do sangue, que uma cirurgia ou algum procedimento médico precisa do sangue. E que exemplo que nós podemos seguir de Paulo também, quando nós temos que falar com o nosso patrão a respeito de hora extra, ou que precisamos de um dia de folga ali para assistirmos os 3 dias do congresso. São pontos interessantes que nós podemos analisar de como que nós podemos falar respeitosamente, explicando as nossas crenças. E conforme o irmão João comentou em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, é bom nós estarmos sempre prontos para fazermos essa defesa perante essas pessoas. Para estarmos prontos, irmãos, têm uma ideia do que nós precisamos fazer? Gustavo? Nós não queremos esperar a situação surgir para depois nos prepararmos, mas devemos fazer isso antes. Então, por meio do nosso estudo pessoal, nossa leitura da Bíblia, estudar matérias que falem sobre assuntos médicos, outros assuntos que talvez nós tenhamos dificuldade em nosso território ou em nosso país. Isso. Você tem, irmão Siqueira? Então, nessa questão de sangue, por exemplo, nós temos que elogiar o médico pelo esforço que ele faz em cuidar dos doentes e pelo estudo que ele fez em cima disso. Agora, quando nós colocamos a nossa posição, deveríamos dizer para ele que respeitamos muito o que ele pensa, a maneira como ele age, mas que nós gostaríamos que a ação fosse respeitando o nosso entendimento bíblico, a nossa consciência religiosa. Aliás, doutor, na questão do sangue, do não uso do sangue, está no manual bíblico que está para todos nós. O seu manual bíblico também tem essa mesma ordem. Então, eu gostaria que essa ordem fosse obedecida. Isso ajuda a quebrar um pouquinho o preconceito do médico. Obrigado pela dica aí, viu, Siqueira? Pegaram a dica, né? Falando sempre respeitosamente, meus queridos, respeitosamente com eles, né? E qualquer dúvida, irmãos, a respeito disso, de como for falar, não deixe de falar com os anciãos, né? Não deixe de falar com eles. Você me persuadiria a me tornar cristão. Parágrafo 17. À medida que escutavam o testemunho convincente de Paulo, os 2 governantes não conseguiam continuar indiferentes. Veja o que aconteceu. Enquanto Paulo falava em sua defesa, Festo disse bem alto: "Você está ficando louco, Paulo. Seu grande saber o está levando à loucura." A forte reação de Festo talvez tenha revelado uma atitude vista também hoje. Muitas pessoas encaram como fanáticos os que ensinam o que a Bíblia realmente diz. Os intelectuais do mundo muitas vezes acham difícil aceitar o ensino bíblico da ressurreição. 17. Como Festo reagiu à defesa de Paulo e que atitude similar é vista hoje? Irmã Fátima, por favor. Eu acho muito interessante essa passagem da Bíblia. O testemunho de Paulo foi tão convincente que eles não tiveram como negar. E aí eles disseram que Paulo estava ficando louco. Aquilo que ele estava aprendendo estava levando ele à loucura, né? Hoje não é diferente, nós podemos passar por isso também.
Muitas pessoas nos encaram como fanáticos, porque não usa sangue, porque não comemora Natal, e os porquês vêm, né? Então, eles nos consideram também como fanáticos. E outros, os intelectuais, já não aceitam o ensino bíblico da ressurreição. Isso, exatamente. A irmã Lércia? Além disso, Paulo ele usou o termo jurídico correto para se dirigir a Festo, chamando de excelentíssimo. Então, isso nos indica que, ao nos dirigirmos às mais diferentes autoridades, queremos usar esses termos da maneira correta. Isso, muito bom. Vendo também a similaridade, até conforme a irmã Fátima falou para nós, né, a gente pode ver bem isso num progresso de um estudante. Conforme a gente vai vendo ele fazer mudanças, o que às vezes os parentes podem achar dele? O estudante está estudando a Bíblia e fazendo mudanças, irmão Nilson? Às vezes pode zombar dele, que ele está ficando chato, agora virou crente, qualquer coisa assim, né? E também, por não fazer ter aquela participação, fazer aquilo que ele fazia, mas agora não faz mais. Talvez fumando, usando drogas ou qualquer outra coisa. Então, isso é um grande testemunho, mas pode sofrer perseguição ou alguém para chatear dele. Isso. Mas não pode deixar de ser uma oportunidade de dar um bom testemunho, né? Claro que ali muitos podem fazer isso, mas conforme nós estamos vendo, com respeito, né, sabendo a maneira de falar com a pessoa, pode ser oportunidade para dar um bom testemunho ali. Parágrafo 18. Mas Paulo tinha uma resposta para o governador. Não estou ficando louco, excelentíssimo Festo, mas estou dizendo palavras de verdade e de bom senso. Na realidade, o rei a quem estou falando, com franqueza, conhece muito bem tudo isso. Crê nos profetas, rei Agripa? Sei que crê. Agripa respondeu: em pouco tempo você me persuadiria a me tornar cristão. Essas palavras, quer tenham sido sinceras, quer não, mostraram que o testemunho de Paulo afetou profundamente o rei. Parágrafo 18. Como Paulo respondeu a Festo e de que maneira Agripa reagiu a essa resposta? Irmão Danilo? Paulo, ele respondeu: não estou ficando louco, excelentíssimo Festo, mas estou dizendo palavras de verdade e de bom senso. Na realidade, o rei a quem estou falando com franqueza conhece muito bem tudo isso. Crê nos profetas, rei Agripa? Sei que crê. Agripa respondeu: em pouco tempo você me persuadiria a me tornar cristão. Isso, muito bem. Marcaline? E com isso, Paulo mostrou que suas palavras elas eram sensatas e baseadas na verdade, e não em ideias sem sentido. Ele não perdeu a calma, ele nem se sentiu ofendido, mas apenas ele reafirmou com respeito o que estava dizendo era razoável e tinha fundamento. Então fica claro que as palavras de Paulo, elas afetaram sim o rei ali, né? Ele tocou o coração dele, tanto é que ele disse que foi tão forte que ele reconheceu o poder que ela tinha de mesmo assim ele aceitar talvez não naquele momento, mas persuadir ele. Uma coisa deve ter ficado ali, né? Irmã Joelma, por favor. Uma sementinha deve ter ficado ali. Me chamou muita atenção como a verdade tocou os dois, né? Festo, ele já achou Paulo fanático. Agora, Agripa, porque ele era um judeu, pelo menos de nome. Então, foi nele que Paulo concentrou seus esforços, né? Tanto que ele perguntou se ele acreditava nos profetas, porque ele, sendo um judeu, com certeza conhecia isso. Então, colocou Agripa numa situação complicada, porque se ele dissesse que ele rejeitava os profetas, como é que ele era judeu? Mas se ele concordasse com Paulo, talvez achassem que ele era cristão. Então, para evitar maiores problemas, Paulo mesmo respondeu a pergunta, né? Eu sei que o senhor crê. Dessa forma, esse raciocínio de Paulo ajudou Agripa a mostrar o que tinha no coração,
que ele talvez se tivesse tido a oportunidade de ser mais exposto, quem sabe? Então, vamos deixar o julgamento nas mãos de Jeová. Isso. Irmã Linda Lauren? Como comentaram, né? Ele respondeu com calma. Se fosse o antigo Paulo, né? Ele já ia ter extrapolado. Mas o interessante é que Festo tinha falado bem alto, falando que ele estava louco. Mas mesmo assim ele conseguiu manter a compostura e dar o testemunho correto. Eu também consigo imaginar Paulo dessa maneira, Linda Lauren. Saulo sendo aquela pessoa, né, autoritária e tal, mas depois que ele se tornou Paulo e começou a falar a respeito de Jesus, como ele pregava com calma, né? E a persuasão que ele usava, né, irmãos? Eu acho um ótimo exemplo para nós no nosso território, né? Nós tentarmos tocar o coração da pessoa. Conforme a irmã Joelma comentou, havia pontos que ele já sabia a respeito da outra pessoa. Nós também sabemos alguns pontos a respeito, principalmente quando a pessoa fala de qual religião ela é. Não vamos rebater os pontos da pessoa, mas podemos achar um ponto em comum que ela acha distorcido e mostrar delicadamente, carinhosamente, a verdade da Bíblia. Quando a gente consegue tocar o coração da pessoa, quando ela olha e fala assim: olha, realmente eu não pensava dessa maneira. É tão bom ouvir isso no território, não é, irmãos? Olha, é verdade isso aí que a Bíblia está dizendo. Eu nunca vi esse texto antes, nunca vi esse ensino antes. Aí nesse momento, estamos fazendo igual a Paulo, já tocando o coração da pessoa, a verdade entrando ali nela. Muito bem, parágrafo 19. Então Agripa e Festo se levantaram, indicando assim que a audiência estava encerrada. Ao saírem, comentavam entre si: esse homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. Então Agripa disse a Festo: esse homem poderia ter sido solto se não tivesse apelado para César. Eles sabiam que aquele homem que estivera diante deles era inocente. A partir de então, eles talvez passassem a ter um conceito mais positivo sobre os cristãos. Pergunta do 19. A que conclusão Festo e Agripa chegaram a respeito de Paulo? Irmão Lucas? Então, eles sabiam que aquele homem que estivera diante deles era inocente, né, conforme o relato de Atos 26, o 31, né, que eles comentaram entre si que esse homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. Então, eles reconheceram que Paulo era inocente. Eles acredita-se que eles começaram a ter um conceito mais positivo sobre os cristãos depois de ouvirem Paulo. Isso, é mesmo. A gente percebe aí, irmãos, a respeito da atitude de Paulo, né? Como o respeito, uma pergunta para nós agora aqui, como o respeito à nossa atitude, quer no território, quer onde nós estamos ali com outras pessoas, ela pode dar um forte testemunho, tanto aos que nos observam, como também aos que nos ouvem. Irmão Lucas? Conforme foi comentado, né? Pode ajudar as pessoas a ter um conceito diferente de nós, né? O caso que já foi analisado aqui sobre sangue, né? Então, a partir do momento que o médico ele é explicado, os irmãos da Coli vão lá, explicam eles e deixam algumas publicações com ele, então eles passam a ver as coisas de uma maneira diferente, uma maneira que eles não haviam pensado antes. Quando também se mostra prova convincente para eles que aquela cirurgia sem sangue vai ser muito melhor que usando sangue, provando com provas, abalizado por provas científicas, por relatos de outras pessoas que passaram por aquilo. Então amolesta o coração daquela pessoa, faz com que a pessoa venha a ser uma pessoa cooperadora. Isso, exatamente. Nosso território, se a pessoa vem com raiva, a pessoa vem exaltada, né? A gente manter a calma, manter a nossa atitude ali, branda. Outras pessoas podem estar observando e pode ser um forte testemunho, né? Assim, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Parágrafo 20. Nenhum dos dois governantes poderosos mencionados nesse relato parece ter aceitado as boas novas do reino de Deus. Será que foi proveitoso ao apóstolo Paulo comparecer diante desses homens? A resposta é sim.
O fato de Paulo ter sido levado diante de reis e governantes na Judéia resultou num testemunho a autoridades romanas de que outra forma não teria sido possível. Além disso, o que ele passou e a fé que demonstrou durante as provações fortaleceu seus irmãos espirituais. Pergunta do 20. Em que resultou o testemunho que Paulo deu à autoridade? A irmã Jane? O fato de Paulo ter sido levado diante dos reis e governadores na Judéia resultou então num testemunho a essas autoridades, né, romanas, que de outra forma não teria sido possível. E também o que Paulo passou e a fé que ele demonstrou durante as provações fortaleceu muito os seus irmãos espirituais. Isso, muito bom. A irmã Joelma? Em Filipenses 1, no versículo 13, Paulo disse que as correntes dele se tornaram de conhecimento público. E imagina se Paulo, naquele momento, tivesse fraquejado. Se ele tivesse negado a fé ou pedido para ser liberto, como isso impactaria os irmãos, as congregações que ele deixou? Então, pelo exemplo dele de fé, confiança em Jeová, isso certamente, como ele mesmo mencionou, gerou nos irmãos confiança, para que eles falem com mais coragem a palavra de Jeová, seguindo o exemplo dele. Isso, muito bom. Irmã Rose? E ainda o livro de Lucas 21, 12 e 13, ali Jesus falou que os seus seguidores, ele seria levado a governante aos tribunais, para que eles pudessem, assim, defender o nome dele, né? Então, eles iam passar por isso. E isso ajudou Paulo a estar determinado a passar por essa situação aprovadora. Isso, muito bem. Parágrafo 21. O mesmo acontece hoje. Por perseverarmos na obra do reino, apesar de provações e oposição, podemos ter muitos resultados positivos. Talvez consigamos dar testemunho a autoridades que não conseguiríamos alcançar de outra forma. E a nossa perseverança fiel pode ser uma fonte de encorajamento para nossos irmãos cristãos, motivando-os a demonstrar ainda mais coragem na obra de dar testemunho cabal sobre o reino de Deus. Obrigado. Obrigado, irmão Kazuya, pela excelente leitura que fez para nós. Pergunta do 21. Que resultados positivos podemos ter por perseverarmos na obra do reino? Irmão Osvaldo? Apesar de provações e oposições, podemos ter muitos resultados positivos, né? Talvez consigamos dar testemunho à autoridade que não conseguiríamos alcançar de outra forma. Isso, muito bem. Laurinha? Nós também podemos ser de um grande encorajamento para os nossos irmãos. Isso, excelente, excelente. Irmão Israel? Todas essas formas, às vezes, de oposição, provações, né, que passamos, de estar diante de autoridades, isso realmente deve nos fortalecer, né, porque nós devemos ver com uma maneira positiva, porque também é uma forma de dar testemunho e louvar o nome de Jeová, né? Nós vivemos muito bem isso com um assunto que foi tratado, né, o sangue no Supremo Tribunal. Algumas pessoas falam assim, mas eu nem sabia que tinha tratamento alternativo, e ficaram surpresos, e depois da forma que os irmãos eles se comportaram, se postaram ali, defendendo o nome de Jeová, né, o sangue, e as pessoas ali, de uma forma geral, no Brasil todo, conheceram, né? Então, é uma forma, quando nós estarmos assim, na aprovação, encararmos de maneira positiva, qual será o resultado. Isso fortalece a nossa fé. Foi bonito de ver esse julgamento aí, viu, irmãos? Foi muito bonito de ver, viu? Irmão Mateus? E é importante, né, nós vemos, por exemplo, de que outras maneiras Festo e Agripa poderiam ter contato com as verdades, né?
Ou então aqui no Brasil, né, de que outras maneiras, né, os juízes do Supremo Tribunal teriam contato com a verdade. Então são essas maneiras que, por permanecermos fiéis, vamos ter a oportunidade de pregar também essas pessoas. Isso. Participarmos de várias modalidades, né, no nosso território também. Sempre é oportunidade para encontrarmos todos os tipos de pessoas, né? Irmãos, vamos então seguir o exemplo de Paulo. Como nós vimos nesse estudo, se tivermos que apelar para autoridades superiores em vista de algum julgamento errado do qual está fazendo, nós devemos fazer isso, como as testemunhas de Jeová têm sempre feito. Claro que quando vamos falar com autoridades, vamos falar de modo respeitoso e, principalmente, aproveitar todas as oportunidades para darmos um grande testemunho a respeito da verdade. Muito obrigado, irmão Tiago, pela boa condução. Obrigado, irmão Kazuya, pela boa leitura. E a todos os irmãos, pela boa preparação e pelos bons comentários. Foi muito bom, novamente, sermos alimentados por Jeová. Nós queremos seguir as orientações que nós vimos hoje em nossa reunião. Por controlar a nossa língua, assim nós não prejudicaremos o nosso próximo, não causaremos divisões e não iremos revelar assuntos confidenciais. Que é exatamente o que nos mostrou a gravura. Nós conseguimos entender que nós queremos falar coisas positivas sobre nossos irmãos, e não o contrário. As irmãs também nos deram bons exemplos que nós queremos aplicar no nosso ministério. E se aplicarmos, nós seremos bem-sucedidos. Vimos também que não devemos deixar que nossa língua destrua a paz, e a consideração também nos mostrou algumas coisas que podem destruir a paz na congregação. Ficar se gabando, falar de modo desonesto, falar mal de outros e falar de maneira agressiva. O vídeo nos mostrou o mal que uma fofoca pode causar, dividir a congregação, e nós queremos evitar essas coisas. Nós concluímos agora também com o estudo bíblico de congregação. E na próxima semana, nós veremos que vale a pena trabalhar duro, que nós queremos ser trabalhadores. Veremos também como enfrentar problemas financeiros com a ajuda de Jeová. E para nós encerrarmos a nossa reunião de uma maneira alegre, nós teremos agora o prazer de cantar juntos o Cântico do Congresso, o Cântico 161, que tem por tema Fazer Tua Vontade é o meu prazer, e é baseado no Salmo 48. Após o cântico, quem fará a oração final para nós é o irmão Yusuke Asahara. O poder das palavras é algo que jamais deve ser subestimado. Elas têm a capacidade de curar ou ferir, de encorajar ou destruir, de aproximar ou afastar. Em tempos em que a comunicação é instantânea e abundante, é fácil esquecer o peso e as consequências de cada palavra que pronunciamos. No entanto, para aqueles que servem a Jeová, é essencial lembrar que nossas palavras devem sempre refletir amor, bondade e sabedoria. O livro de Provérbios, capítulo 11, nos oferece orientações preciosas sobre a maneira como devemos usar nossa língua, enfatizando a importância de não dizer nada que possa causar dano ao nosso próximo. Este artigo examinará atentamente esses conselhos, nos ajudando a cultivar uma comunicação que honra a Deus e promove a paz entre nossos irmãos. Provérbios 11:9 nos adverte claramente: com a boca, o hipócrita arruína o próximo. Este versículo mostra que, sem nem precisar de armas ou violência física, uma pessoa pode destruir a reputação, a autoestima e até a fé de alguém apenas com palavras. Palavras de fofoca, crítica destrutiva, calúnia ou sarcasmo são ferramentas poderosas que Satanás usa para semear discórdia entre os servos de Deus. Um comentário impensado pode abrir feridas emocionais profundas, muitas vezes difíceis de curar. Como cristãos, somos chamados a ser instrumentos de paz, não de destruição. É necessário refletir. Quando falamos sobre os outros, nossas palavras edificam ou derrubam. Estamos realmente ajudando o nosso próximo a se sentir amado e respeitado, ou estamos inadvertidamente causando dor e divisão? Provérbios 11:12 destaca:
Quem despreza o próximo não tem bom senso, mas o homem de discernimento fica calado. O desprezo pode se manifestar de diversas formas: piadas às custas dos outros, sarcasmo, murmurações, e todas essas formas revelam falta de sabedoria e de amor. A pessoa prudente reconhece que há momentos em que o silêncio é mais poderoso do que qualquer discurso. Antes de falar, é sábio perguntar a si mesmo: minhas palavras vão beneficiar ou prejudicar quem as ouvir? Se houver o risco de ferir alguém, o melhor é se abster de falar. Demonstrar essa prudência e autocontrole é uma prova de maturidade espiritual e respeito pela dignidade dos outros. O amor verdadeiro não se alegra com a injustiça, 2 Coríntios 13:6, e, portanto, não se expressa por meio de palavras que possam menosprezar ou humilhar nosso próximo. Outro conselho vital em Provérbios 11:13 diz: o que anda espalhando boatos revela segredos, mas quem é digno de confiança encobre o assunto. A fofoca é uma das formas mais insidiosas de prejudicar a outros, muitas vezes disfarçada de preocupação ou interesse. Compartilhar informações privadas sem permissão pode destruir amizades, enfraquecer a confiança e gerar conflitos dentro da congregação. Um servo fiel de Jeová se esforça para proteger a reputação do próximo, cobrindo com amor os seus erros e sendo digno de confiança. Como o provérbio ilustra, há grande sabedoria e honra em ser uma pessoa que sabe guardar confidências. Ser confiável é uma expressão concreta de lealdade, uma qualidade que Jeová valoriza profundamente. Por isso, ao ouvir informações sensíveis, devemos resistir à tentação de espalhá-las, lembrando que estamos sendo observados por nosso Pai Celestial. A comunicação cristã não deve apenas evitar causar dano, ela deve, acima de tudo, edificar. Como Provérbios 11:25 afirma: o generoso prosperará e quem refresca a outros será refrescado. Em vez de usar palavras que ferem, devemos escolher palavras que curam. Isso inclui oferecer elogios sinceros, expressar encorajamento e dar conselhos amorosos. Uma palavra bondosa pode levantar um espírito abatido e reacender a esperança no coração de alguém. No ministério, nas reuniões e em nossas interações diárias, devemos nos esforçar para ser fontes de refrigério espiritual para os outros. Em vez de focar nos defeitos, devemos ressaltar as qualidades positivas que nossos irmãos possuem. Com isso, imitamos Jeová, que olha o lado bom de seus servos e os trata com misericórdia e dignidade. Falar de maneira amorosa e cuidadosa exige autocontrole e paciência, 2 frutos do Espírito que devemos desenvolver continuamente. Provérbios 11:17 reforça essa ideia. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica o seu próprio corpo. Quando usamos palavras bondosas, não apenas ajudamos os outros, mas também promovemos nossa própria paz interior e bem-estar espiritual. Em momentos de tensão ou provocação, quando somos tentados a responder com dureza, lembrar desses princípios pode nos ajudar a manter a calma e a agir como imitadores de Cristo. Jesus, mesmo sob provações severas, nunca usou sua língua para ferir, mas sempre falou com amor e verdade. Seguindo seu exemplo, podemos construir um ambiente de confiança, respeito e harmonia dentro da congregação e em nossa vida pessoal. As palavras têm poder, poder de vida ou de morte. Como servos de Jeová, somos chamados a usar esse poder com sabedoria, sempre buscando edificar e fortalecer aqueles ao nosso redor. Provérbios capítulo 11 nos lembra que a prudência no falar é uma expressão de amor verdadeiro e de sabedoria divina. Antes de abrir a boca, devemos nos perguntar: isso trará benefício? Isso refletirá a personalidade de Jeová? Se a resposta for negativa, é melhor permanecer em silêncio. Quando escolhemos nossas palavras com cuidado, não apenas protegemos nossos irmãos de dores desnecessárias, mas também mostramos que somos dignos de confiar em maiores responsabilidades no serviço de Deus. Que cada um de nós continue se esforçando para ser uma fonte de consolo e encorajamento,
sempre usando nossas palavras